Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Este podcast tem o apoio da Zup Innovation, empresa que cria tecnologia e impulsiona o crescimento exponencial. Hoje, no Fronteiras da Engenharia de Software, vamos conversar com Fernando Quintão, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. O tema do episódio de hoje será Linguagens de Programação. Tudo bem, Fernando? Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam? Oi, Adolfo, Ingrid, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Pois então, eu me chamo Fernando, eu vivo em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eu sou professor no Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais desde 2009. Eu terminei o doutorado em dezembro de 2008. Em janeiro de 2009, eu voltei ao Brasil, fiz o doutorado na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Meu orientador, na época, chamava Ian Spalsberg. Então, desde aquela época, eu estou na UFMG, onde eu ensino linguagens de programação, eu faço pesquisa com compiladores. Então, hoje a gente tem o laboratório de compiladores aqui na UFMG, que eu ajudo a coordenar e oriento vários alunos de mestrado e doutorado. E a gente realiza projetos também com algumas empresas, envolvendo teoria de compilação, envolvendo a prática da construção de compiladores. E é bem isso. Massa. Fernanda, é um prazer te ter aqui no nosso podcast, né, e que foca em engenharia de software, né, e quando a gente fala nisso, né, com relação à implementação, a linguagem, ou as linguagens, né, de programação escolhida para um projeto de software tem uma importância muito grande. Tu poderia dar uma visão geral do panorama que a gente tem hoje em dia de paradigmas e linguagens de programação? Claro, claro. Bom, a gente tem, em teoria, em princípio, né, vários paradigmas de programação, algumas formas de organizar software. Então, a gente tem o paradigma orientado a objetos, que já é antigo, por outro lado, ainda é muito popular. A gente tem o paradigma de programação funcional, também antigo, né, já surgiu com Lisp nos anos 60, mas até hoje tem alguma popularidade e vem crescendo, inclusive. A gente tem o paradigma procedural, que é normalmente a forma como os alunos de ciência da computação e sistemas de informação são alfabetizados em programação, que é algo que também já é uma técnica de programação muito antiga, né? Já vinha de Fortran lá nos anos 50, mas que cresceu muito com linguagens como Ada, C, Pascal. A gente tem alguns paradigmas que eu chamaria de, não exatamente esotéricos, né? Mas muito pouco usados, principalmente na indústria, né? Que seria, no caso, paradigma lógico, onde a gente tem Prolog como o representante, mas embora existam outras linguagens, né? No mundo de banco de dados, como Datalog, por exemplo. Então, a gente tem uma riqueza muito grande, né, em linguagens de programação. Agora, em termos de desenvolvimento de software, esse paradigma imperativo, né, que segue o modelo da máquina de Turing, onde a gente tem estado, onde a gente tem mutabilidade, ele ainda é dominante, né? As linguagens mais populares, elas de fato vão seguir esse modelo, e do ponto de vista organizacional, a gente ainda tem a orientação a objetos, né, muito forte, muito popular, principalmente no mercado brasileiro. Então, a gente tem linguagens como Java, por exemplo, que é uma linguagem de programação muito popular no mundo, mas extremamente popular em software houses no Brasil. Mas a gente tem linguagens multiparadigmas que vêm se tornando cada vez mais populares. Eu acho que talvez a grande vedete nessa linha seja Python. Então, antes da entrevista aqui, até dei uma olhada. Hoje, esse ano, né, 2021, de acordo com vários índices, Python se tornou a linguagem mais popular entre os programadores, né? Então, por exemplo, em termos de busca no Google, em termos de número de tutoriais, é uma linguagem de programação extremamente popular. Muitas pessoas vão usá-la como linguagem orientada a objetos, mas muitas pessoas vão usar Python como uma linguagem funcional. Por exemplo, aqui na UFMG a gente tem um curso de extensão que é programação funcional em Python. Então a gente ensina essa forma de pensar, né, essa metodologia de pensar no programa de maneira funcional, sendo o programa um transformador de dados, né, em Python. Então a ciência de dados, né, o crescimento da ciência de dados, o advento dessas técnicas de mineração de dados, tornaram Python uma linguagem extremamente popular.
e não é exatamente claro qual o paradigma de programação ao qual ela se adequa, né? Seria uma linguagem multiparadigma. Então, assim, scripts Python que fazem análise de dados não seriam necessariamente orientados a objetos, no sentido de que esses programadores não se preocupam com padrões de projeto ou com princípios como Solids, por exemplo, né? Eles escrevem um transformador de dados, um data grid. É isso que o script é uma forma pequena de transformar dados. Então, você escreve pequenos transformadores de dados. Então, acho que é isso, mais ou menos, né? Bem interessante. Como um parênteses aí, eu sou um grande fã da comunidade brasileira de Python, né? Eles organizam eventos super inclusivos, já entrevistei algumas mulheres da comunidade lá na Emília's Podcast, inclusive eu acho que agora a presidenta da organização brasileira de Python, a PIB, né? A Associação Python Brasil, é uma mulher, eu acho que pela primeira vez. E eu, particularmente, tenho trabalhado bastante com Elixir, mas ensinando, né, em vídeos, no podcast Elixir em Foco, participando da comunidade. Elixir é considerado uma linguagem funcional, apesar de não ser uma linguagem puramente funcional, mas é funcional concorrente, né, porque tem a BIM por trás, a máquina virtual do Erlang. E a gente fica curioso, quem faz parte da comunidade, quem conhece as linguagens funcionais, e eu acho que talvez até para outras linguagens, como Haskell, ML, Lisp, ou Camel, o pessoal adora assim, a linguagem e fica... Por que elas não são tão populares e dominantes como as linguagens orientadas a objeto, como Java, JavaScript, Python, que você acabou de falar que é meio multiparadigma, né? Existe alguma razão que você, com sua experiência, consegue ver para essas outras serem mais populares? Que fatores devem ser levados em consideração para escolher um paradigma e uma linguagem de programação? Essa é uma questão curiosa, né? Se a gente for analisar uma linguagem, assim, que alguém chamaria de uma linguagem assim, estritamente funcional, né? Uma linguagem mais funcional, onde é natural programar de forma funcional. Por exemplo, Haskell, SML, Camel, mesmo Elixir, Erlang, elas vão ter comunidades muito pequenas, comparadas com essas outras linguagens que são os behemoths das linguagens de programação, né? Então, Java vai ter uma comunidade de milhões de usuários, Python vai ter uma comunidade de milhões de usuários, e essas outras linguagens, assim, quando muito, elas vão ter alguns milhares de usuários, né? Por outro lado, é uma coisa curiosa. Quando a gente olha um programa... É igual eu falei antes, né? Se a gente pegar um programa de um cientista de dados, ele vai carregar um arquivo CSV, um arquivo YAML, ele vai processar aquilo de alguma forma, vai filtrar os dados que ele quer, ele vai mapear alguns dados em outro tipo de informação, é possível que ele acumule alguma informação ali, some, faça uma média, enfim. Ele não vai escrever uma classe para fazer isso, muito possivelmente ele, assim, jamais pensaria em, de qualquer forma, usar técnicas mais complicadas de programação O, como herança, por exemplo, para analisar esses dados. A gente vai ver um programa funcional ali. Então, mesmo, por exemplo, quando a gente olha JavaScript, a gente pega um programa que faz algum tipo de processamento em texto, né, que o usuário entra, por exemplo, também é a mesma coisa. A gente vê muitas dessas combinações de mapas, de filtros, de aglutinadores. Então, não é exatamente um programa orientado a objetos, embora a gente possa programar de forma orientada a objetos em JavaScript, por exemplo, ou em TypeScript. Então, eu acho que, de fato, as linguagens mais populares, elas não seriam funcionais, assim, ninguém chamaria Java de uma linguagem funcional, ou JavaScript de uma linguagem funcional, mesmo Python de uma linguagem funcional. Mas a programação funcional, pelo menos as técnicas de programação funcional, elas existem ali. E mesmo linguagens onde seria muito antinatural programar de forma funcional, por exemplo, Java. Essas linguagens foram evoluindo e hoje elas incorporam características de programas funcionais. Por exemplo, o Java eventualmente adotou o que a gente chama de polimorfismo paramétrico, né? A lista de assim, o é o tipo genérico, que é uma característica que veio de linguagens funcionais, né? Veio de ML. Estava presente em Haskell, então Java acabou adotando isso nos anos 90. Eventualmente, né, assim, depois da comunidade pedir muito, Java adotou
as funções lambda, né, os closures. Então, assim, é possível passar uma função com parâmetro em Java. Antes era horroroso, né, para simular alguns padrões simples em Java, por exemplo, passar um algoritmo de ordenação genérico, né, que ordena para cima, para baixo. A gente usaria esses padrões de projetos, template method, strategy. Então, assim, eu teria que estender classes anônimas. Hoje, Java tem essa noção de closures. Então, a gente consegue fazer esses algoritmos com lacunas, né? Então, eu tenho o esqueleto de um algoritmo e eu preencho algumas lacunas ali, a operação de comparação, por exemplo, com funções de alta ordem, o que é um padrão de programação extremamente funcional. Então, ainda que não seja natural eu programar de forma funcional em Java, a programação funcional está ali, vem aumentando, né? Assim, os programas se tornam mais funcionais com a adoção de características que presentes em linguagens de programação funcionais. Um outro exemplo super bacana é Python. Então, Python agora vai ter casamento de padrões, Python 3.10, já veio com casamento de padrões, que é algo, assim, que provavelmente é o epíteto da programação funcional. Assim, um programa orientado a objetos, a gente encapsula as partes internas dos dados, né, e usa polimorfismo de subtipagem para fazer a invocação que a gente quer sobre aqueles dados. O programa funcional abre aquilo. Assim, tem o casamento de padrões, a gente desconstrói o tipo, então expõe para o código cliente, né, o que o tipo tem internamente. Então, assim, são maneiras bem diferentes de organizar o software. E Python agora vai ter isso. Então, assim, é possível desconstruir uma classe, desconstruir uma lista, desconstruir uma estrutura de dados e expor minúcias da implementação daquela estrutura de dados para o programador via casamento de padrões. Agora, por que linguagens estritamente funcionais não são tão populares? Bom, tem algumas razões. Assim, principalmente razões históricas. Assim, quem começa, normalmente, tende a se tornar popular mais rapidamente, né? Então, agora, tem alguns problemas. Um programa estritamente funcional, assim, um programa puramente funcional, ele tende a ser menos eficiente. Imagina, eu quero fazer uma tabela hash. Assim, eu não vou conseguir usar um arranjo, assim, não tem a mutabilidade, né? Então, eu vou ter que fazer aquilo como uma árvore, e acaba tendo um componente logarítmico aqui. Tem problemas de depuração. Então, depurar um programa funcional, uma vez que essa noção de estado não é tão forte no programa funcional, eu coloco um breakpoint, eu vou inspecionar o quê? Então, onde que eu coloco o breakpoint? Em qual linha? A ordem que as coisas acontecem já não é tão importante, né? Eu deveria não ser tão importante. Então, como que eu faço para depurar um programa desse? O que é uma boa API para expor para o programador momentos, né, snapshots da execução do programa, assim, o que seria uma boa ferramenta para isso? Programação também é algo muito gráfico, assim, os programas industriais hoje são muito gráficos, né? Por exemplo, um app de telefone vai interagir com o usuário, de alguma forma, tem um sistema de janelas ali. Isso tende a envolver estado, então é o estado que descreve a interação entre o usuário do aplicativo e o aplicativo. Então, em um programa funcional já é mais difícil eu ter que simular esse estado, eu vou ter que passar esse estado como parâmetro para a próxima função, né, para a continuação daquele código. Então, isso acaba não sendo tão eficiente e, de certa forma, não é tão natural. Embora, é claro que pudesse ser feito também, você falou do Elixir, assim, a gente tem servidores, né, e sistemas de banco de dados implementados de forma funcional, assim, recursivamente eu passo o banco de dados para a próxima função, mas já não é algo assim, tão natural quanto seria num modelo mais imperativo de programação. Então, assim, tem esses problemas, né, essas deficiências, de certa forma, que um programa funcional encontraria para lidar com sistemas que envolvem estado e mutação de estado. Então, deixa eu fazer uma pergunta, assim, um pouco polêmica, porque, assim, quando a gente pensa em linguagem de programação, no meu entendimento, a gente tem que pensar nas abstrações que vão reduzir a probabilidade do programador introduzir erros, né, e também facilitar a evolução, né, do sistema. E até, assim, quando o Java surgiu, né, se tirou certas propriedades do que havia em C++, né, justamente por causa desses erros comuns, por exemplo, manipulação de ponteiros, herança múltipla, né, em Java deliberadamente não existe herança múltipla por causa dos problemas da herança múltipla. E daí, quando a gente fala de linguagens multiparadigma, né, assim, tu olha o código,
Assim, fica na responsabilidade do programador usar isso de uma maneira consciente e organizada. Eu estou fazendo, por exemplo, um estudo com projetos JavaScript, tu vê de tudo ali, interface dentro de interface, aí uma hora tu vê função, uma hora tu vê classe, não existe uma organização do código, né? Então, assim, eu entendo que pode ser mais rápido para eu fazer agora a tarefa que eu esteja precisando, né? Eu vou lá, às vezes faz rápido de uma certa maneira, seguindo um certo paradigma, mas isso aí gera um espaguete lá no código. Então, isso aí não pode ser uma coisa assim, não, eu acho que é uma faca de dois gumes, né? E será que assim, não, isso não assim, pode gerar um senso de produtividade que a longo prazo não se paga? Eu acho que a pergunta é, nesse mundo de linguagens de programação, a linguagem que oferece mais, esse oferecer mais não é ilusório, né? No sentido de que você pode estar aumentando a complexidade do software. Bom, de certa forma, é claro. Mas eu gosto de pensar na atividade de programação como uma atividade ainda artesanal e extremamente artística, no sentido de que é possível pintar de diversas formas diferentes, né? Então, a gente tem estilos de pintura, por exemplo. É possível escrever um programa de diversas formas diferentes também, e algumas são esteticamente muito bonitas, né? Por exemplo, ontem a gente estava... bom, ensino programação orientada a objetos também. Então, a gente estava discutindo teste de primalidade. Então, os meninos estavam tentando reduzir o tamanho do programa acho que em caracteres ASCII mesmo. Então, eles acabaram escrevendo em um crivo, né, um crivo em, acho que por 23 ou 24, não lembro, assim, uma quantidade estupidamente pequena de caracteres em Python. Bom, o programa não é legível, né? Quem for olhar de novo não vai saber nunca o que aquilo está fazendo. Mas existe essa beleza artística, essa beleza criativa no desenvolvimento de um programa. Então, e os programadores, eles são criativos. Assim, em ciência da computação, existem dois limites que os programadores eles têm que obedecer. Então, primeiro são os limites naturais, né? Programas indecidíveis, eles não podem ser resolvidos. Então, esses limites naturais que impõem limite de complexidade, limite de decidibilidade. Então, a gente tem, de um lado, essas leis naturais, e do outro, a gente tem a criatividade das pessoas. Assim, elas vão fazer qualquer coisa que elas puderem fazer só porque elas têm a liberdade de fazer aquilo. E pode ter problemas de produtividade, sem dúvida. Uma linguagem... eu acho um exemplo bom é C++ e Java. Então, C++... Hoje Java é uma linguagem muito grande, mas no início dos anos 90, né, quando Java surgiu, era uma linguagem muito menor. Então, assim, até hoje Java ainda tem um pouco desse legado, né? Assim, eu não consigo criar uma função fora de uma classe. Então, assim, é uma decisão para diminuir o tamanho da linguagem. Então, assim, toda função ela tem que ter um sobrenome, que é o nome daquela classe no qual ela foi criada. É um pouco diferente de C++, por exemplo, né? C++ já veio como esse superconjunto de C. C++ é muito mais aberta do que Java. Assim, é possível escrever programas de formas mais diferentes em Java. Embora hoje Java mudou bastante. Então, hoje Java está bem mais próximo de C++, bom, não de acordo com o modelo de memória, né? Mas um programa Java já consegue se parecer mais com um programa STL, por exemplo, né? Assim, C++ em STL, do que quando o Java surgiu. Então Java foi perdendo um pouco desse rigor, assim, que ele forçava o programa a ser orientado a objetos, né? Mas até, assim, embora até hoje tenha o legado disso, escrever uma função estática em Java, ainda vou ter o public static void, o nome da função, uma linguagem muito verbosa. Mas, enfim, Java surgiu dessa forma mais restrita e foi se abrindo, recebeu polimorfismo paramétrico, recebeu classe de enumeração, recebeu várias bibliotecas de concorrência diferentes, funções lambda, por exemplo, né, que demoraram a chegar em C++ também. Então, eu acho que a comunidade daquela linguagem, quando cresce, ela acaba pedindo por extensões, porque as pessoas programam de formas diferentes, assim, até hoje. Então, isso aconteceu com Java, aconteceu com JavaScript, né? Hoje é possível escrever um programa com classes em JavaScript, quando na época JavaScript sempre foi o exemplo da linguagem orientada a objetos sem classe. Então, e as pessoas assim, acabaram demandando essa noção, essa abstração de classes para organizar os programas, porque os programas foram crescendo também. Quando a comunidade da linguagem cresce, normalmente a linguagem cresce. Se a linguagem não cresce, a comunidade não cresce. Um exemplo é Smalltalk. Eu acho que a gramática de Smalltalk deve ter menos de 10 palavras-chave. Então, assim, é uma linguagem super pequena.
Então, assim, a gente tem essa noção de dados e mensagens, e eu escrevo programas dessa forma, e tipos primitivos, nós não tem essa noção de tipos primitivos, né? Mas, assim, números e operadores e todas as coisas, os componentes sintáticos da linguagem, são objetos. Então, é um modelo muito pequeno de programação. Mas Smalltalk sempre teve uma comunidade muito pequena. Quando a linguagem surgiu, sim, havia problemas de eficiência também, né? Eu imagino que a visão de Alan Kay é que fosse a linguagem orientada a objetos para todos dominar, e isso nunca aconteceu. C++ chegou, assim, supriu um problema que C tinha, né, que era a falta de abstrações para desenvolver programas de ponto grande, canibalizou todos os usuários de Smalltalk. Assim, ninguém eventualmente programava Smalltalk mais, porque havia essa alternativa muito mais eficiente, muito mais prática, muito mais pragmática, que era o C++. Então, sim, existem problemas de produtividade, mas com o crescimento da comunidade da linguagem, a linguagem cresce, ou ela morre. Nossa. E ainda fazendo, assim, esse panorama do antes e depois, né, eu me lembro lá quando eu estava na graduação, assim, essencialmente a gente tinha que escolher 2 caminhos, né, ou a gente era desenvolvedor .NET ou desenvolvedor Java, né, nem precisava saber os 2, tu escolhia um e se especializava naquilo. E aí se a gente olha hoje em dia, né, existe uma grande variedade. Então, primeiro, por que existe esse cenário de proliferação de linguagens? E segundo, a gente realmente precisa tantas opções assim, ou isso traz algum benefício? Então, primeiro, por que existem muitas, né, muitas linguagens? Assim, a questão é quantas linguagens são muitas linguagens, né? Quando eu dou aula de linguagem de programação, assim, na primeira aula, né, a gente conta as linguagens lá na Wikipedia, a página das linguagens, né? Então dá em torno de umas 600. Então, assim, tem umas 600 linguagens de programação com páginas na Wikipedia que não são o que eles chamam de stubs, né? Assim, artigos que alguém escreveu alguma coisa lá. 600 linguagens de programação é muita linguagem, né? Ninguém nunca vai conseguir programar de todas elas. Por outro lado, esse mundo não é um mundo democrático, né? Se a gente for filtrar linguagens que tem mais de 1000 usuários ali, provavelmente a gente corta, sei lá, uns 4/5 dessas linguagens, né? Ninguém programa em Brown FUC asterisco. Assim, então, assim, normalmente a gente não acaba não contando essas linguagens. Mas aí chega em torno de... será que a gente vai ter assim, umas 20 linguagens de programação com mais de 1 milhão de usuários? Provavelmente não. Assim, linguagens com 10 milhões de usuários, talvez a gente ache umas 6, 7 linguagens de programação, 8 talvez. Então, e o mundo ainda é dividido, né? A gente ainda tem VBNet e C# nesse mundo .NET da Microsoft, e a gente tem as linguagens de software aberto. Embora, é claro, né, assim, elas vão ganhando cada vez mais importância, porque hoje a gente vive nesse mundo em que uma BMW em Brasília custa o mesmo tanto que é zero na internet, né? Assim, eu vou usar software aberto. Então, é muito difícil competir com comunidade de software aberto nesse sentido de preço. Agora, por que tem tantas linguagens? Assim, porque as pessoas podem fazer, né? Sintaxe não é patenteável. Então, assim, ninguém pode exigir um copyright no colchete aberto e no colchete fechado, por exemplo, né? Então, e as pessoas vão normalmente construir essas linguagens de programação. Agora, a gente tem alguns nichos. Então, é difícil ter uma linguagem de programação que vai ser boa em todos os nichos. Assim, a gente tem algumas linguagens que são muito dominantes. Por exemplo, Java é uma linguagem que, assim, tende a brilhar em vários nichos diferentes. Por outro lado, a gente não vai encontrar nenhum sistema operacional, nenhum navegador, nenhum desses videogames de alto desempenho que são feitos em Java. Então, aqui a gente já está falando de linguagens de sistema, C, C++. Agora tem Rust, né, também para esse nicho, da Mozilla. Mas Rust ainda é igual a Vila dos Gauleses lá de Asterix, né? Assim, os romanos dominaram toda a França e sobrou aquele pitaquinho ali que ainda não é C++ nesse mundo de sistemas. Então, assim, a gente naturalmente acabam surgindo alguns nichos em que algumas linguagens vão ser mais predominantes. Por exemplo, desenvolvimento de web servers, até hoje PHP, que não é assim, em termos de projeto de linguagem de programação, tem várias deficiências, mas até hoje PHP é uma linguagem dominante nesse mundo de web servers. É muito em parte por causa das bibliotecas que surgiram também, né? Assim, as pessoas não querem começar a escrever código do zero, então elas usam o que já tem pronto. A gente tem esse nicho de ciência dos dados, em que Java nunca brilhou, e a gente acaba tendo linguagens como Python, né, agora, assim, que domina esse mundo de ciência dos dados, mas a gente tem R, MATLAB, a gente tem Julia, de certa forma, né, um pouco agora. Então, são linguagens que,
que normalmente a gente não vai encontrar um programa orientado a objetos nesse nicho, né? Vão ser mais transformadores de dados. Então, naturalmente, como a gente tem os nichos que clamam por algumas necessidades diferentes, acabam surgindo linguagens que vão ser dominantes naquele nicho. Mas como não existem tantos nichos assim, a gente tem poucas linguagens dominantes. Então, assim, como eu falei, eu acho que dificilmente a gente vai encontrar mais de 10 linguagens de programação com 10 milhões de usuários, né, 10 milhões de programadores que conseguiriam escrever um Hello World naquela linguagem. E Lua? Lua é uma linguagem muito bacana no sentido de que é concisa, assim, é uma linguagem pequena, assim, a gramática de Lua vai ser pequeniníssima, e é uma linguagem extremamente pragmática, no sentido de que ela executa em qualquer lugar. Basta ter um compilador de C, assim, de ANSI C, que a gente consegue instalar e fazer Lua funcionar. E eu acho que Lua tem uma coisa super elegante nela, que é uma linguagem construída em torno da estrutura de dados, assim, em torno desse conceito de tabela. Então, normalmente uma linguagem oferece, né, algumas estruturas de dados, uma linguagem orientada a objetos, vai ter muitas estruturas de dados, e os programadores vão desenvolver outras estruturas de dados. Lua é uma linguagem de programação construída em torno desse conceito de tabela. Do mesmo jeito que Lisp, por exemplo, foi uma linguagem de programação construída em torno do conceito de lista. Então, nesse sentido filosófico de projeto de linguagem de programação, eu acho Lua super bacana. Porque com tabelas eu consigo construir funções, eu consigo construir objetos, ou seja, eu tenho uma tabela com funções, né, métodos de alta ordem, alguns atributos que são restritos ao objeto. Eu consigo fazer tudo. Então eu acabo tendo uma gramática pequena, um modelo de execução elegante, fácil, né? Fácil de instalar, é fácil usar a Lua em dispositivos embarcados, por exemplo. Assim, e acaba encontrando uma comunidade de desenvolvedores que se constrói em torno dessa simplicidade. Então, do ponto de vista de simplicidade, eu acho Lua uma linguagem extremamente elegante. Eu acho que o fato de JavaScript ter sido a linguagem da internet talvez fosse um acidente, porque na época, né, que quando colocaram JavaScript no Netscape, se conhecessem Lua, talvez hoje Lua seria. Se o Brendan Eich, né, tivesse decidido mexer com Lua na época, talvez Lua hoje seria a linguagem da internet, porque eu acho um modelo muito mais simples, assim, uma sintaxe muito mais simples, muito mais amigável do que a de JavaScript. Eu acho que isso é uma coisa que eu não sou de longe nenhum especialista em história em linguagem de programação, mas de vez em quando eu vejo uma coisa ou outra e parece muito das coisas que acontecem pelo acaso, né? E com relação à Lua, eu aproveito para recomendar quem está nos escutando, tem um episódio do podcast Os Programadores, muito bom, que o Marcelo, que é o criador desse podcast, ele entrevistou o Roberto Jerusalinski, eu acho que é assim que pronuncia, né? É um dos criadores de Lua, junto com Valdemar Celes e Luiz Henrique de Figueiredo, os três são professores da PUC. E considerando o cenário atual, por exemplo, eu tenho vontade, já até escrevi pequeninos programas em Lua, mas é um desafio, principalmente para desenvolvedores profissionais, conhecer muitas linguagens de programação. A pessoa não vai conseguir dominar todas. E não basta você conhecer a sintaxe de uma linguagem. Em Lua tem a sintaxe, mas eu acho que para você ser realmente produtivo em Lua, ou em Elixir, ou em Erlang, você tem que conhecer as tecnologias, as bibliotecas, os frameworks. Eu acrescentaria que talvez participar da comunidade para ver o que está acontecendo de novo, porque às vezes você está fazendo uma coisa de um jeito e a comunidade está fazendo toda ela de outro jeito, usando outra biblioteca, e se você quiser pensar em conseguir um emprego, uma ocupação nessa comunidade, em uma empresa que faz parte que usa a linguagem, faz parte da comunidade, você pode ficar por fora. Então, pensando nisso, pensando em ter uma carreira profissional, existe uma estratégia melhor, Fernando? Você deve se especializar em uma linguagem, em duas, em três, em 5, ou conhecer 10, 15 linguagens superficialmente? Não sei se você tem como orientar as pessoas nisso. E como o mercado de trabalho se diferencia nos diferentes paradigmas e linguagens? Eu não sei. Eu não sei exatamente se na verdade, eu não poderia, né, dizer, recomendar algo dessa forma. Eu não sei se vale a pena, talvez, o programador se especializar profundamente, né, em uma linguagem de programação, ou conhecer algumas. Eu acho que ambos os caminhos podem ser bons, assim, do ponto de vista profissional. Claro que vai depender muito da competência da pessoa. Por outro lado, o mundo das linguagens de programação é fascinante.
Então, assim, em sendo possível conhecer mais de uma, é claro que a minha posição é tendenciosa, porque eu ensino linguagem de programação na UFMG, mas em sendo possível conhecer mais de uma, eu acho que assim, as pessoas deveriam agarrar essa oportunidade. É um pouco como falar mais de uma língua. Assim, isso abre portas para a gente vai conhecer outra comunidade, a gente vai conhecer outra forma de programar, outra forma de se expressar. Agora, o programador que se especializa em uma única linguagem de programação, em uma única forma de trabalho, assim, ele corre o risco óbvio daquela plataforma se tornar obsoleta. Então, e isso acontece, por exemplo, Objective-C, a linguagem do iOS, assim, a ex-linguagem do iOS, né? Assim, durante muitos anos, os sistemas embarcados da Apple, eles eram escritos em Objective-C, mas que é uma linguagem antiga, assim, que, é claro, deixa muito a desejar. Mas quando surgiu o iPhone, quando surgiram, assim, essa comunidade, esse ecossistema de iCoisas, né, igual as pessoas falam, iThings, as pessoas começaram a usar muito Objective-C. E a comunidade Objective-C saiu do completo ostracismo e se tornou grande. Por outro lado, há alguns anos atrás, a Apple lançou Swift, que hoje é a linguagem utilizada para programar o iOS. E quando a gente olha a quantidade de repositórios no GitHub em Objective-C em Swift, é um X perfeito. Assim, enquanto o Objective-C somente cai, o Swift somente aumenta. Então, assim, claramente, a comunidade, assim, a Swift está canibalizando os usuários de Objective-C. Então, os programadores que conheciam somente Objective-C, assim, ou eles já tiveram que aprender Swift, né? Ou eles saíram do mercado, eles não vão conseguir trabalhar. E isso acontece com outras linguagens também, por exemplo, TypeScript e CoffeeScript, que são assim, formas alternativas de desenvolver aplicativos web no cliente. Hoje quase ninguém usa CoffeeScript, mas a linguagem, quando surgiu, era uma promessa de suprir as deficiências de JavaScript. Mas então surgiu TypeScript, assim, que de fato é uma linguagem que tem suporte corporativo, que tem ferramentas, ideias, e a gente também, quando observa no GitHub a quantidade de repositórios em uma linguagem na outra, a gente também vê um X. Enquanto o CoffeeScript desaparece, TypeScript hoje é uma linguagem bastante popular, deve estar entre os linguagens, bom, certamente entre as 15 linguagens mais populares do mundo hoje, assim, de acordo com vários índices diferentes. Então, existe esse perigo, né, de você colocar todas as suas laranjas, todos os seus ovos na mesma cesta. Assim, então, do ponto de vista pragmático, existe esse perigo. Mas, como eu disse antes, eu acho que quando a gente aprende mais de uma linguagem, de preferência linguagens diferentes, isso abre um pouco a visão da gente sobre o que é um programa. Então, um programador C++ não vai conseguir escrever um delete em Java. Do mesmo jeito que um programador Java talvez fosse bom aprender a escrever delete em C++ de vez em quando. Então, porque as linguagens, de fato, são diferentes. Um programador funcional não vai querer abrir uma classe para processar algum tipo de dado, certo? Do mesmo jeito que alguém pode querer aprender a lidar com estados, usando observer e command, que são padrões de projetos típicos de linguagens orientadas a objetos. Então, a gente cresce enquanto programador. Antes de virar professor, eu estagiei na Google. Isso foi durante o doutorado, né? E na época, isso foi em 2008, a gente precisava conseguir o que eles chamavam de readability, assim, capacidade de ler código em 3 linguagens diferentes, né? E as linguagens recomendadas eram Java, C++ e Python. Então, ou seja, assim, a própria empresa, né, tinha essa noção de que seria interessante que os programadores pudessem conhecer mais de uma linguagem de programação. Quando eu fiz graduação, teve uma disciplina que era modelos de linguagem de programação, que eu acho que está presente na maior parte dos cursos, né? E o objetivo é justamente esse, tu ver os diferentes paradigmas, né, com exemplo em alguma da linguagem representativa, e pelo menos tu conhecer as diferentes abstrações disponíveis, né, e assim, tu conhece as ferramentas e depois pode se especializar de acordo com a tua necessidade. Mas tanto o que a gente tem conversado até aqui, como no caso dessa disciplina, né, é focando no aprendizado e no uso das linguagens de programação. Mas se a gente olhar para os currículos de bacharelado de ciência
ciência da computação, né, eu acho que em outros cursos da computação isso também aparece, tem disciplinas como linguagens formais e compiladores, né, eu me lembro quando eu fiz a graduação, tinha o famoso livro do Dragão para compiladores, e que ensina um conhecimento aprofundado em linguagens de programação, inclusive para desenvolver novas linguagens. Qual é a importância disso na formação de um profissional da área? Essa é uma pergunta polêmica também. O Ullman e o Jeffrey até ganharam o Prêmio Turing esse ano agora, né? Dois dos autores do livro do Dragão. E quando a gente olha os ganhadores do Prêmio Turing, eu chutaria que um quarto deles mexeram com linguagem de programação de alguma forma. A gente tem o Bacchus com Fortran, o McCarthy com Lisp, o Ritchie com o C, o Koch com APL, Kenneth Iverson com APL. Então, assim, a gente, esses profissionais, né, de ciência da computação tiveram um impacto muito grande em ciência da computação. Agora, compiladores, por exemplo, não é uma disciplina obrigatória no curso de ciência da computação, de acordo com o currículo da CM, por exemplo. Então, o curso de paradigmas de linguagem de programação, ele é obrigatório. Então, assim, ele tem uma parte dele que é obrigatório de acordo com o currículo da CM. Compiladores não é. E eu faço pesquisa em compiladores, não é claro na minha cabeça se deveria ser mesmo. Um bom programador não precisa conhecer compiladores para programar bem. Por outro lado, eu acho que se ele conhecer mais sobre compiladores, eu acho que ele vai programar melhor. Então, assim, ele não precisa disso para programar bem, mas eu acho que ele consegue ir além do que ele consegue fazer, conhecendo como que um compilador funciona, porque isso acaba também... existem muitas falácias que a gente tende a imaginar que são naturais, né, e que não são. Por exemplo, quando a gente alfabetiza os alunos em ciência da computação, eles tendem a reusar o nome da variável, porque eles acham que está poupando memória do programa. Pô, é até ingênuo, né? Mas, assim, é até bonito na ingenuidade, mas, assim, para o compilador, aqueles nomes não tem nada a ver um com o outro. Assim, aquilo desaparece. Assim, os nomes que o programador vê, eles viram fantasmas dentro do programa. O compilador vai rearranjar aquilo de uma forma que o programa provavelmente vai ser muito melhor do que qualquer programa que ele pudesse escrever se esforçando muito. Então, assim, a gente acaba relegando ao compilador essa tarefa de otimizar o código, né? Eu vejo, por exemplo, às vezes os alunos declaram o iterador, o contador que faz a iteração do laço, né, como um char em vez de um int, porque já que vai só até 255, eu vou usar menos bits aqui. O compilador vai fazer aquilo para ele, provavelmente aquilo nunca vai desaparecer se ele é tão pequeno, né, vai desenrolar aquilo. Eu vejo assim, as pessoas discutindo, por exemplo, eu vou fazer uma macro aqui porque não deu custo de chamar a função. Provavelmente o compilador vai integrar aquele código também. Então, ou então as pessoas discutindo, por exemplo, mas se eu tenho herança, será que chamar o método vai ser mais custoso? Quando, na verdade, aquilo numa linguagem estaticamente tipada igual Java ou C++ não vai fazer diferença nenhuma. Então, eu acho que o programador ele acaba conhecendo um pouco melhor como que é a ferramenta que ele usa, que de fato é o compilador ou a máquina virtual que seja, né, que também vai ter um compilador just-in-time ali muitas vezes. Então ele acaba usando a ferramenta de trabalho dele de forma melhor. E eu acho que o mesmo raciocínio análogo, ele se aplica a cursos de métodos formais, por exemplo. Assim, as pessoas torcem o nariz para recursão. Por outro lado, recursão dá margem a uma técnica de prova chamada indução estrutural, que é super natural e ajuda a gente a entender que um programa é correto, né? Então, assim, métodos formais, de certa forma, ajudam a gente a escrever código que tende a ser mais sólido, que tende a ser mais consistente. Agora, não é necessário que essas disciplinas estejam presentes no currículo do curso, né? Por exemplo, no curso de Sistemas de Informação aqui da UFMG, não existe uma disciplina obrigatória em métodos formais, não existe disciplina obrigatória de compiladores, embora ela exista, o curso de compiladores é obrigatório no curso de Ciência da Computação. E mesmo no curso de Ciência da Computação, não está claro na minha cabeça que essa é a melhor forma de organizar o curso. Eu acho que se a gente seguisse o currículo da CM estritamente e deixasse compiladores como optativa, isso não seria ruim também. O aluno que quisesse especializar em programação,
em programação industrial poderia fazer o curso, por exemplo, né? E outro que quisesse seguir uma carreira mais gerencial, talvez fosse passar por cima disso, não fosse ver isso. Mas, como eu falei, quem quer ser um programador melhor, eu acho que convém conhecer pelo menos como que o compilador funciona, porque é a ferramenta de trabalho. E deixa eu só fazer um follow-up disso, porque assim, essa ideia assim, ele não vai usar no dia a dia, nunca vai escrever um compilador, então não precisa. Então seria quase que pensar assim, vamos pensar o que o profissional precisa para diretamente sentar numa mesa e trabalhar. Essencialmente, tu precisa ensinar uma linguagem de programação, pronto, isso é o curso de computação. Mas eu vejo assim que, assim, por exemplo, tu conhecer arquitetura de computadores, tu conhecer compiladores, né? É isso que vai fazer a diferença de tu realmente ser um cientista da computação, um profissional na área e não simplesmente alguém que sentou e fez um curso de programação para começar a escrever código em alguns meses, né? E como eu tenho esses trabalhos de application level caching, né, eu vejo que para te entender performance, né, é fundamental tu entender como funciona a máquina, né, como o teu programa vai rodar, o que assim, ter noções do por baixo dos panos para te conseguir, na tua camada de abstração, trabalhar melhor. Então, assim, realmente, assim, não é porque se eu não vou usar no dia a dia, a gente pode realmente descartar e colocar como eletiva? O curso de ciência da computação, o curso de sistemas de informação hoje nosso, ele tem 3.000 horas. Então, eu falo do curso de sistemas de informação, não do curso de ciência da computação. Ele tem 3.000 horas. Ele envolve ciência da computação, ele envolve ciências contábeis, ele envolve administração, e ele envolve organização de informação, que é arquivologia e biblioteconomia. Então, ele tem mais ou menos um pouquinho mais, quase 2/3 do currículo é formado de disciplinas obrigatórias, e o resto é formado de disciplinas optativas. Então, os alunos, eles vão ter a chance de escolher qual caminho eles vão seguir. Vários alunos vão querer, de fato, optar por essa carreira esse aspecto mais gerencial da indústria de informação. Outros, de fato, vão se tornar programadores profissionais. Então, assim, hoje, vários dos nossos alunos de sistemas de informação trabalham em grandes empresas de computação enquanto programadores. Então, esses talvez queiram aprender um pouco mais sobre compilação, por exemplo, para entender, por exemplo, de onde que vem o desempenho de programas, quando que o programa estabiliza, por que na primeira vez que eu executo ele executa devagar, e depois ele começa a executar mais rápido, que mágica que acontece com o programa. Agora, outros alunos, eles vão querer aprender a programar lidar com pessoas, eles vão querer aprender técnicas de organização de times, metodologias para criar e organizar empresas. Então, o curso é amplo. Por isso que no curso de sistemas de informação, por exemplo, o curso de compiladores ele não é obrigatório. Assim, embora ele exista como uma disciplina optativa. No curso de ciência da computação, de fato, ele é obrigatório, assim, porque no entendimento de quem montou o currículo na UFMG, né, das pessoas que montaram na época, a disciplina era importante. E como eu falei, né, mesmo no curso da CM, o curso de compiladores, ele não é obrigatório. Mas eu falo isso, mas é claro, assim, eu defendo que os alunos que trabalhem comigo, tá, todos eles vão, eventualmente, fazer o curso de compiladores e o curso de análise estática de código, porque eles vão se especializar nessa área. E pensando em quem queira atuar especificamente na área de linguagens de programação, trabalhar com linguagens, compiladores, interpretadores, qual seria o mercado de trabalho para esse profissional no Brasil e no exterior? Então, eu imagino que você tem exemplos concretos de seus ex-alunos ou alunas de mestrado e doutorado que estão atuando na área. Eu tive que fazer o memorial para progressão de carreira. Então, hoje já formaram comigo 31 alunos, 27 alunos de mestrado e 4 alunos de doutorado, nesses 11 anos, né, de UFMG. E desses, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Dos alunos que formaram comigo, 31, em mestrado e em doutorado, quantos vocês acham que estão na academia hoje? 3. Exatamente 3, que coisa absurda. Assim, você deve ter visto isso em algum lugar. Não, eu tiro porque eu sei que o pessoal de mestrado, geralmente a maioria não vai para academia, e o pessoal de doutorado hoje em dia está cada vez mais difícil, especificamente aqui do Brasil, considerando que você é um professor jovem, entrar na academia. E o resto, né, todos os outros alunos, 28 alunos, não, na verdade 2 desses fazem doutorado hoje. Então o Marcos Yukio foi para Tóquio e o Gabriel, ele está
buscando doutorado em Stanford. Eles ainda não terminaram. Mas todos os outros alunos hoje estão na indústria. Alguns trabalham diretamente com linguagem de programação. Por exemplo, 2 alunos trabalham na Consite, que é a empresa do PyTorch, do NumPy, assim, com o Travis Oliphant. Então, o Ralph Gommers até deu uma palestra pra gente, assim, é o patrão deles agora, né? O Caio, por exemplo, trabalha na Igalia, diretamente na implementação do JavaScript Core. Então, assim, o motor JavaScript do Safari no browser. São 5 alunos hoje na Microsoft. Então, assim, que emigraram, né? Acabaram saindo do país. Tem um aluno na IBM, 2 alunos na Cadence, tem 2 alunos na ARM, trabalhando diretamente com compiladores para ARM. Esses também migraram. Um deles hoje vive na Inglaterra, o outro está na França. E tem várias empresas de análise estática de código que hoje começam a vir para Minas Gerais. Então, eu contei 4. Então, a gente, por exemplo, algumas, inclusive, doam bolsas de mestrado para a gente, bolsas de iniciação científica. 4 empresas californianas hoje contratam alunos aqui para ficarem aqui. E é claro que para eles isso é uma mina de ouro, né? Assim, os engenheiros que nós formamos no FMG são, assim, várias vezes melhores do que qualquer engenheiro que vai ser formado na melhor universidade da Califórnia, assim, em graduação. Assim, os nossos engenheiros são muito bons enquanto programadores. Eu digo FMG porque é a experiência que eu tenho, mas eu coloco a minha mão no fogo por qualquer universidade brasileira, federal, né? O crivo para entrar é muito pesado. Assim, isso é uma selva, né? Assim, são 20 alunos para uma vaga, então, que é algo totalmente fora da realidade americana, por exemplo. Então, assim, naturalmente, as nossas universidades federais já filtram bons alunos. Então, formam-se excelentes alunos, excelentes programadores, que hoje conhecem inglês bem. Então, e o nosso fuso horário para os Estados Unidos não é ruim. Então, várias dessas empresas começam a contratar nossos alunos aqui. Por exemplo, a última doação que a gente recebeu foi da Cyro. Eles contrataram 8 alunos já do laboratório de compiladores, engenheiros, para trabalharem aqui. Eu chuto que eles paguem mais ou menos 1/3 do salário de um engenheiro de software na Califórnia. O que provavelmente aqui é mais do dobro do que uma pessoa receberia em início de carreira no Brasil. Porque um profissional assim, especializado em compiladores, né, ainda é uma mão de obra muito difícil de encontrar. Então eles acabam, assim, eles têm valor, assim, um valor alto no mercado de trabalho. Na minha época de Google, eu trabalhava no time de compiladores, a gente fazia código para o GCC. Era um pouco mais de 20 pessoas, assim, só mexendo com o GCC. Então, a gente imagina que GCC, né, sendo um compilador de código aberto, ele é mantido por robistas, né, entusiasmados, solitários na mesa deles, trabalhando de noite depois do trabalho profissional deles, o que não tem nada a ver com a realidade. Assim, GCC hoje é um compilador extremamente industrial, assim, o LLVM, que é o que a gente usa em pesquisa, né, também é um compilador extremamente industrial, e vira e mexe aparece anúncio de emprego, assim, eu tenho muitos anúncios de empregos aqui para trabalhar com o LLVM. Então, hoje o LLVM é mantido pela Google, pela Apple, principalmente, né, por causa do Swift. Então, é gratuito, de fato, é software aberto, mas ele é mantido por profissionais que pagam, assim, por empresas que pagam profissionais para trabalharem com essas ferramentas. E alguém tem que fazer isso. Então, assim, existe muito hardware, existe muita linguagem de programação. Alguém tem que, de fato, construir as pontes entre o hardware e a linguagem de programação. Agora, a maior parte dos alunos, assim, muitos alunos que formam comigo vão trabalhar em segurança. Segurança cibernética, analisando programas. Então, por exemplo, tem o Leandro, que trabalha na Shift Left, os meninos da Cyro, são assim, empresas que fazem, de certa forma, segurança de dados. Por exemplo, eles constroem sintetizadores de gramática para aprender o formato da linguagem de log, para saber se obfuscar, né, para esconder informação que é sigilosa, agora com essa lei de proteção dos dados. Então, é muito bacana, assim, eles têm, o banco de dados vai gerando um log que eles não conhecem a gramática, eles descobrem a gramática daquilo, usando técnicas formais e sintetizam um obfuscador para aquelas ferramentas. Então, assim, hoje a gente tem, assim, essas possibilidades, né, de gerar ferramentas de alto valor agregado que envolvem uma teoria muito bonita aqui no Brasil, mas para a indústria estrangeira. Então, assim, eu vejo os meninos exportando... Eu falo meninos, mas, assim, a gente tem 1 ou 2 meninas aqui formadas no nosso laboratório, mas é pouco ainda. Infelizmente, em termos de diversidade, a gente tem falhado. Mas a gente pode falar disso outra hora. Mas enfim, hoje eu acho que é possível a gente exportar
serviço intelectual. Em vez de exportar só soja e ferro, a gente consegue, de fato, assim, receber esse serviço, essa demanda de serviço, trabalhar com isso aqui no Brasil e mandar o retorno, né, intelectual de volta, assim, dado que o mundo está tão globalizado. E falando da tua pesquisa, tu tem diversos artigos publicados sobre alocação de registradores. O que seria isso e por que esse é um problema importante para se investigar cientificamente? Sim, eu fiz o doutorado em alocação de registradores, mais porque eu achava algo fascinante, né? É um problema combinatório que tem uma aplicação prática muito grande. Então, essas arquiteturas modernas, né, de computação, esses computadores modernos, eles têm uma hierarquia de memória, e no topo dessa hierarquia eu tenho, assim, os pontos de memória que são muito rápidos, mas eles existem em quantidade pequena. Então, no topo dessa hierarquia eu tenho os registradores. Então, são unidades de memória que existem em quantidade pequeniníssima, por exemplo, 8, 16, 32 registradores que uma máquina tem, mas que eles podem ser lidos e escritos sem penalidade no pipeline da máquina, né? Assim, eu não preciso fazer um load ou um store para alterá-los, né? Então, convém deixar as variáveis que vão ser usadas mais tempo no programa em registradores. Então, na época que eu fiz, eu acho que a época em que eu trabalhei com alocação de registradores foi a fronteira ali, né, onde o problema deixou de fato de ser interessante, né? Poucos artigos surgiram depois. Então, mas na época a gente percebeu, assim, eu e outras pessoas, né, foi até uma coincidência, que programas em um determinado formato é possível fazer a alocação ótima em tempo polinomial. E assim, qualquer programa podia ser colocado naquele formato. Então, disso veio, né, o meu projeto de doutorado. O algoritmo acabou patenteado, é um algoritmo da Intel, então assim, a patente até agora expirou agora em 2019, e a gente não renovou. Então, isso foi, assim, o que eu trabalhei durante o doutorado. Depois que eu terminei o doutorado, eu ainda trabalhei um pouquinho com a alocação de registradores, mas muito pouco. Eu achava interessante, de fato, assim, até hoje acho fascinante, porque é uma interseção entre geometria e linguagens de programação, mas, assim, o compilador de Fortran, assim, em 54 já fazia alocação de registradores. Então, é um problema que, de fato, apanhou até morrer da comunidade de pesquisa. É difícil derivar bons resultados disso hoje em alocação de registradores. Um artigo seu bastante citado é o Qubit, não sei se é assim que fala, Qubit Allocation, alocação de qubits, e que fala sobre o problema da alocação de qubits em computadores quânticos. O que diferencia as linguagens de programação atuais das possíveis futuras linguagens para computadores quânticos? Não sei se já existem linguagens para computadores quânticos, e talvez valha a pena você introduzir para a nossa audiência o que é um computador quântico. Esse artigo Qubit Allocation, ele foi o trabalho do Marcos Yukio, o que hoje faz doutorado na Universidade de Tóquio. Ele ganhou essa dissertação da SBC, esse concurso de dissertações da Sociedade Brasileira de Computação, com esse trabalho. Então, bom, o Marcos é genial, né? Então, o mérito disso é todo dele. Assim, se ele ficar no Japão, o Japão ganha muito. Se ele voltar para o Brasil, a gente ganha muito. Mas, enfim. Então, deixa eu começar pela última pergunta, né? O que é um computador quântico? Um computador quântico, ele é uma calculadora super especializada. Então, eu posso imaginar... Eu acho que talvez uma boa analogia seria imaginar um computador quântico como uma GPU. Assim, faz cálculos super especializados. É claro que o computador quântico não tem nada a ver com computação gráfica, né? Mas ele faz cálculos super especializados. Ele consegue capitalizar em cima de fenômenos quânticos, principalmente uma coisa que os físicos gostam de chamar de sobreposição. Então, um estado quântico, ele, na verdade, é um ajuntamento de probabilidades de estado. Quando você mede, é um estado só. Mas, assim, há várias probabilidades ali de estados. Então, e enquanto você não mede, todos eles continuam... É um pouco curioso, né? Todos eles continuam existindo. Assim, mesmo que sejam somente estados prováveis, para fins de cálculo, eles continuam existindo. Então, é possível usar um computador quântico para simular uma quantidade exponencial para representar uma quantidade exponencial de estados. Então, se eu tenho n qubits, eu consigo 2 elevado a n estados possíveis. Ainda que só tenha um estado ali, todas as probabilidades de estados, a gente consegue fazer cálculos com elas. Computadores quânticos, eles podem acelerar, acredita-se, né, que eles podem acelerar computações que não seriam factíveis no computador clássico. Eu acho que o melhor exemplo talvez fosse a fatoração.
de números primos. Então, existe alguns algoritmos de fatoração em computadores quânticos, o principal algoritmo de Shor. Então, é possível fatorar, pelo menos em princípio, né, em teoria, números primos muito grandes, usando esses fenômenos de sobreposição e a mensuração posterior. Então, nesse sentido, os físicos e os cientistas da computação acreditam que a computação quântica pode, de fato, mudar algumas áreas da computação, como busca em banco de dados, criptografia, né, por causa dessa questão da fatoração. Então, são essas calculadoras super especializadas. E existem algumas físicas hoje, né? A IBM, por exemplo, já consegue comercializar computadores quânticos. É possível, inclusive, utilizar computadores quânticos no serviço de nuvem da IBM, mas eles têm poucos qubits. Então, assim, não é algo necessário para atingir o que a gente chamaria de supremacia quântica. E mesmo, por exemplo, essa questão da fatoração, assim, até surgem relatórios de números grandes que foram fatorados, mas eu imagino que o maior número fatorado, assim, consistentemente até hoje, eu suponho que seja 15. Então, mas eu imagino que, assim, já é possível passar disso, é óbvio, né? Mas, assim, talvez com uma certa consistência, isso ainda é um pouco fugidinho, né? Tem muito erro. Computação quântica tem muito erro de mensuração. Agora, e essas arquiteturas, elas têm que ser programadas. Então, existem linguagens de programação para computação quântica. Mas eu acho que, em termos de analogia, hoje, o que a gente tem de abstração para programação de computador quântico seria mais ou menos um circuito de portas lógicas. Então, assim, é pior do que assembly, em termos de abstração. O programador vai escrever um circuito, realmente plugando portas lógicas. Essas portas, assim, seria uma analogia, né? Mas são operações que a gente executa sobre os qubits, que são, de fato, essas unidades de armazenamento de dados que podem ser sobrepostas e que, de fato, são passíveis de efeitos quânticos. Então, a gente tem alguns operadores para sobrepor qubits, para fazer o que a gente chama de entanglement dos qubits, tem operadores para ler os qubits, para alterá-los de diversas formas. O CASM, né, o QASM, que é a linguagem mais comum em computação quântica, né, ela parece muito com a partitura musical. Assim, a cada nota seria uma porta lógica, e a gente tem o fluxo de tempo do programa, né, como as linhas musicais. Então, assim, ainda são linguagens que carecem de abstrações, né, de programação. Mas não faz muito sentido ter muitas abstrações quando a gente consegue manipular 50 qubits, por exemplo, né? Na verdade, menos do que isso, de forma confiável. Então, mas é algo que provavelmente ainda tende a evoluir demais. Assim, é algo que deve evoluir demais. E, Fernanda, como estudantes e entusiastas podem contribuir para o desenvolvimento de linguagens de programação de código livre? Hoje isso é muito fácil, né? Porque o mundo é muito pequeno. Então, a maior parte das linguagens, né, as linguagens mais populares hoje, elas são abertas. Por exemplo, e as ferramentas mais populares tendem a ser abertas também. A gente usa muito o LLVM para fazer pesquisa. O LLVM é uma infraestrutura de compilação. Isso é uma sigla para Low Level Virtual Machine. Então, é um compilador industrial de código aberto, com a comunidade super receptiva, inclusive. Então, os alunos e entusiastas, né, hoje eles conseguem, por exemplo, resolver bugs, né, tem vários bugs abertos nessas linguagens, eles conseguem resolver vários desses bugs. Eles conseguem interagir com a comunidade via fórum. Então, assim, cada comunidade tem o seu canal de comunicação, né? Ainda tem fóruns via e-mails, né? Assim, tem o Discord, vários tipos diferentes de canais de comunicação. Então, assim, é possível entrar nessas comunidades, até respondendo perguntas, por exemplo. E tem essas iniciativas abertas, né? Que são financiadas até por grandes empresas. Por exemplo, a Google tem o Summer of Code. Então, vários alunos aqui do LAC, né, do Laboratório de Compiladores, já participaram do Summer of Code em vários sistemas diferentes. Então, a gente já teve 2 na Mozilla, assim, para desenvolver o compilador de JavaScript. Já teve 3 com o LLVM. A gente teve um Summer of Code com o GHC, que é o compilador de Haskell. Então, o aluno recebe como que uma bolsa, né? Assim, hoje, o GSOC, eu acho que são $5.000 para fazer um trabalho de quase 4 meses. E nesse ínterim, ele vai interagir com o tutor da comunidade de código aberto. Mas há outras também, né? Por exemplo, a linguagem de programação D, financiou o Winter of Code deles. Então, eles têm então, a gente teve um aluno bolsista também, que contribuiu para a linguagem D.
Então, assim, há várias dessas iniciativas. Mas eu acho que o primeiro caminho é buscar conhecer a comunidade. Assim, ler os fóruns, possivelmente tentar resolver algum bug, possivelmente responder perguntas, assim, até mesmo no Stack Overflow, que é possível que seja a ferramenta mais útil que existe para todos os programadores. Então, eu acho que assim, tentar buscar inicialmente conhecer a comunidade. Bem interessante, eu concordo plenamente com conhecer a comunidade. Eu aproveito e faço um plug aqui para o pessoal da Erlang Ecosystem Foundation. Se alguém quiser especificamente contribuir com a comunidade de Elixir, Erlang, tem os working groups lá, qualquer pessoa pode entrar, fazer parte da fundação e dá até para conseguir uma ajuda financeira, caso eu quero resolver esse problema aqui. É uma das... Não sei, quer dizer, não acompanho as outras comunidades, mas eu sei que nessa comunidade tem a possibilidade de dizer, olha, eu preciso de dinheiro para... Quero fazer isso aqui, você pede o dinheiro, principalmente se for estudante, até eles dão dinheiro, quer dizer, eles não dão dinheiro, mas eles dão o ingresso para eventos, né, que ultimamente só tem acontecido online. Mas aí agora a gente vai chegar naquela pergunta que meio que define o nosso podcast, mas eu já aviso que a gente não espera que você preveja o futuro, somente que você diga alguma coisa que você acha que vai acontecer, que pode acontecer. Para você, Fernando, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Essa é bom, de fato. Eu acho que talvez a fronteira, algo que vai acontecer é que programação vai se tornar algo de todo mundo. Python vem mostrando isso, né? A gente tem programadores formados em cursos técnicos de informática, mas, por exemplo, minha esposa programa um pouco em Python, e ela nunca fez ciência da computação. Ela mexe com bioquímica, ela é professora também. E eu vejo muito isso na pós-graduação de bioinformática, as pessoas programando em Python, por exemplo. Então, Python tem popularizado a programação. E se a gente pensar bem, mais da metade da população do mundo tem um telefone celular, por exemplo. Assim, vai baixar o que a gente chama de apps e vai interagir com aquilo. Quantas pessoas fazem esses apps? Assim, não é impressionante que no mundo de 7 bilhões e meio de pessoas, a quantidade de pessoas que escrevem os programas que todo mundo usa é tão pequena? Assim, quantas pessoas seriam fluentes em linguagens de programação no meio dessas 7,5 bilhões de pessoas? Será que a gente encontra 100 milhões de pessoas que conseguem escrever programas, assim, programas com mais de 50 linhas de código? Possivelmente que não. Eu não sei, assim, 100 milhões de pessoas é um número grande, se a gente for pensar nisso. Então, eu acho que programação, ela tende a se tornar algo cada vez mais presente na vida das pessoas, por exemplo, fazendo parte do currículo de escolas secundaristas, por exemplo. E algo que vai acontecer também é que a programação talvez se desvencilhe um pouco do formalismo de uma sintaxe. Algo que eu vejo muito em conferências de linguagem de programação são artigos sobre síntese de programas. E a gente vê isso na prática, né? Quem usa Excel talvez nunca tenha percebido, mas o Excel hoje consegue sintetizar alguns programas não triviais a partir de exemplos. Eu tenho uma coluna, eu marco alguns elementos na coluna, eu escrevo a saída do que eu quero, e ele consegue sintetizar, por exemplo, transformar formatos de data em outros formatos de data, né? A partir de exemplos que o usuário escreve, que é muito trabalho até de uma pessoa só, né, que é o Sumit Gulwani. Ele até esteve aqui no Brasil em 2015, talvez, 2015, no CBSoft. O Excel hoje faz síntese de programas. O Google Spreadsheet, ele sintetiza alguns programas muito simples, né? Ele consegue, a partir de alguns exemplos, preencher colunas, por exemplo. Então, eu imagino que esse universo de síntese, né, assim, a partir de uma especificação de altíssimo nível, que a ferramenta, né, a máquina, seja capaz de sintetizar um código que atenda àquela especificação, eu acredito que isso tende a se tornar algo cada vez mais corriqueiro, cada vez mais comum, principalmente para trazer programação para junto das pessoas que não são expertos em programação, que nunca fizeram um curso de complexidade, que nunca fizeram um curso de algoritmos, que não são fluentes numa sintaxe formal de linguagem de programação. Então, eu imagino que... E aqui a gente tem milhões de desafios, né? Porque especificações formais, elas têm o benefício de não serem ambíguas. Então, a gente começa a lidar com questões de ambiguidade, mas a gente tem todo um ferramental de processamento de linguagens naturais que já vem sendo adotado em desenvolvimento de programas, né? Então, talvez seja uma consequência
dessa popularidade de técnicas de aprendizagem automática, né, de regressões estocásticas. Então, eu imagino que algo que tende a acontecer é isso, que cada vez mais pessoas que não sejam expertas tenham a possibilidade de escrever programas complexos, assim, programas nível app, assim, que conseguem interagir com usuários e conseguem fazer coisas extremamente complexas. Essa sua resposta me lembrou um pouco do trabalho da Feline Hermans, não sei se você já ouviu falar do trabalho dela, que ela, acho que ela fez doutorado sobre planilhas, e eu acho que o orientador dela, eu lembro que ela tem que você quiser encontrar da Feline, você encontra palestras, que ela vai em eventos de pessoas desenvolvedoras, né? Ela escreveu um livro agora, The Programmer's Brain, então tem... Ela própria era co-host, eu acho ainda, do SE Radio, né, que é um podcast da 3E, se não me engano, mas ela falou que ela foi fazer o doutorado e o orientador disse, vá lá naquele lugar onde o pessoal está usando planilha e bole uma DSL. Aí ela disse, não precisa, o pessoal tá fazendo programação com planilha, né? Essa é a ideia geral que eu lembro do trabalho dela. E aí eu acho que ela fez um trabalho sobre bad smells em planilhas. Mas depois ela já fez muita coisa, né? Isso já faz uns 5, 6 anos pelo menos. Então, eu agradeço muito, Fernando, foi um prazer conversar com você novamente, a gente conversou presencialmente naquela época do passado que existiam eventos presenciais, né, lá no Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, para quem não sabe, quem nunca foi, quer dizer, na verdade assim, é o Congresso Brasileiro de Software, dentro dele tem o Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software e tem o Simpósio Brasileiro de Linguagem de Programação, né, que geralmente é um pouquinho menor que o de Engenharia de Software, mas é interessante que fica todo mundo junto lá e dá para interagir a comunidade de linguagem de programação com as diversas subcomunidades de engenharia de software. Então eu passo a palavra para você, Fernando, para você se despedir dos nossos e nossas ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Sim, o SBLT ele acontece junto com o SBS. Eu já vi vocês dois, né? Já vi a Ingrid na mesa redonda também. E algo interessante é que, assim, você falou que o SBLT é pequeno, né, comparado com o SBS. O SBLT é microscópico, né? Assim, a nossa comunidade de linguagem de programação aqui no Brasil, ela é pequeniníssima. O que é uma pena, porque o Brasil ele tem uma certa tradição em linguagens de programação, na medida de que... Bom, o José Valim é brasileiro, então a gente pode imaginar que o Elixir é uma linguagem brasileira, né? Talvez, assim, ele tenha desenvolvido ela fora também, ele hoje mora na Polônia, mas, assim, é uma linguagem brasileira. E a gente tem Lua, né, do Jerusalimsky, dos seus colegas na PUC-Rio. Então, assim, se a gente for imaginar que abaixo do Equador, nenhum outro país desenvolveu linguagem de programação que tenha assim, uma comunidade de usuários tão grande. Então, o Brasil tem essa importância em termos de linguagem de programação. Mas, de fato, a comunidade de linguagem de programação é muito pequena, o que é uma pena, porque, como eu disse antes, há excelentes oportunidades de emprego. Assim, isso não é demagogia minha, né? Assim, os alunos que se formaram no LAC, hoje eles estão muito bem empregados. Alguns em indústria pesada de informática, vários assim, desenvolvendo serviço técnico assim, muito especializado para startups estrangeiras também. Então, e é fascinante. Então, é interessante que a gente tenha essa abertura para conversar com as pessoas, trazer mais pessoas para esse universo de linguagens de programação, para que a gente tenha mais especialistas, uma massa crítica maior aqui no Brasil, para que a gente possa fazer pesquisa cada vez mais avançada aqui no Brasil, e para que a gente consiga atingir independência tecnológica, né? O Brasil, infelizmente, ainda é um país muito dependente tecnologicamente, o que, novamente, também é uma pena, né? A gente exporta muito commodity e pouco serviço intelectual. Então, e quebrar esse ciclo passa por construir uma comunidade de expertos, né, que tem que ser cuidada. Assim, a gente tem que cuidar das pessoas que têm interesse por isso e trazer mais pessoas para essas comunidades. Bom, gente, eu acho que era isso. Eu 100% concordo contigo sobre o nosso capital humano, assim, eu tive a oportunidade de visitar várias universidades no exterior, em diferentes países, e eu fico impressionada com a qualidade do pessoal aqui, do nosso potencial de capital humano, e se a gente conseguisse trazer todo mundo
de fora, de volta, né, tenho certeza que o Brasil seria uma potência em termos de tecnologia. Talvez o que falte seja a parte de empreendedorismo e inovação para a gente ter empresas aqui dentro para contratar esse pessoal, né, para que eles tragam o potencial para a gente. Tu queria colocar alguma coisa a respeito disso? Assim, se a gente trouxesse as pessoas de fora, né, seria excelente. Se a gente conseguisse manter os nossos bons alunos aqui, seria excelente. Mas eu queria ressaltar esse ponto do capital humano. Assim, eu doutorei, né, numa universidade estrangeira, então eu tive a oportunidade de ensinar lá também. E, assim, claramente existe uma diferença muito grande entre os alunos e alunas que eu encontro aqui no Brasil e os alunos e alunas que eu encontrava na UCLA. Não que eles fossem ruins, mas por exemplo, lá é mais ou menos assim, 5 alunos tentando cada uma vaga. Num curso aqui, depois, e com o exame nacional, né? E aqui com o SISU, a gente já está passando de 30 alunos tentando uma vaga. Então, assim, a gente vai ter esse tipo de filtro na Índia, na China, né, assim, nos IIT da Índia, né, nas grandes universidades chinesas. Então, de fato, a gente tem nas universidades federais um ajuntamento muito grande de capacidade intelectual muito alta. Então, de fato, é um tesouro que a gente tem. Mesmo os alunos que vão embora, eu não sei se isso é ruim também, porque no final das contas, eles contribuem também de volta, né? Mas de fato, eu acho que o Brasil... Bom, assim, é claro que, dadas as suas proporções, pelo menos na América Latina, a gente é uma potência em termos de software. E comparado com alguns países europeus também, né? Então, assim, é claro que a gente fica muito atrás dos Estados Unidos, da China também, da Alemanha e da Inglaterra, em termos de produção de software, mas a gente não está tão atrás da França, e fica à frente de Itália, Espanha, que são países europeus assim, muito avançados, né? Em termos de produção de software. Então, eu acho que é o capital que a gente tem que cuidar, que enquanto professores nós temos a obrigação de cuidar, mas que seria interessante que a indústria nacional percebesse também, né, o valor que isso tem. Com certeza. Bom, então com isso a gente fecha o nosso episódio de hoje. Fernando, muito obrigada por todo o teu compartilhamento de conhecimento, assim, é impressionante, assim, o domínio, né, que tu tem sobre linguagem de programação e várias, né, então obrigada por compartilhar isso com a gente e aguardamos todos no nosso